Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Mais uma vez, sou o João Suchensky para o nosso tradicional informe semanal para índices internacionais, válido para esta semana, de 11 a 15 de novembro de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter e no Facebook estamos como Investidor Exitoso. E lembrando aqui que já estamos com 99% da nossa página em português. Você pode acessar aí todos os conteúdos, os artigos gratuitos aí. Somente não foram traduzidos ainda os botões aí por problemas técnicos, porém já está totalmente traduzido aí todos os artigos da seção análise técnica, ok? Análise quantitativa, enfim, todos os conteúdos já estão em português para que você possa desfrutar. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos uma semana bastante tranquila. Segunda-feira, aqui lembrando que sempre é horário de Brasília. Temos aqui às 8 da manhã a produção industrial italiana, às 16 horas discurso do presidente Weidmann para a Alemanha, às 22h50 índice de atividade industrial para o Japão, às 23h30 confiança dos negócios para a Austrália. Na terça-feira temos aqui notícias de médio impacto às 8h30, entrada do PPI mensal para a Austrália, IPC anual para a Inglaterra, IPC anual às 8h30 também para a Inglaterra. Temos aqui para Portugal IPC às 10 da manhã e às 22h30 a percepção do consumidor para a Austrália. Às 23 discurso do membro da FONC e índice de preços para a Austrália às 23h30. Na quarta-feira às 8h30 alteração do seguro-desemprego na Inglaterra, taxa de desemprego também. Às 9 da manhã, produção industrial mensal para a Eurozona. Às 9h30, discurso do governador Kearney para a Inglaterra. Também relatório de inflação. A Inglaterra bastante movida esta semana. Às 11h10, novo discurso aí do senhor Weidmann para a Alemanha. Às 17 horas, leilão das notas de tesouros de 10 anos para os Estados Unidos. Saldo orçamental federal americano. Às 22h50, PIB trimestral japonês. E às 23 horas, um horário bastante inusual, porém lembrando que nos Estados Unidos agora tem horário de verão, então são 2 horas de diferença agora, se eu não me engano, para o horário de Brasília, discurso do Bernanke às 23 horas. Na quinta-feira temos aqui no Japão às 13h30 produção industrial mensal, 5h30 para a França, produto interno bruto, às 6 da manhã produto interno bruto alemão, temos aqui às 6h45 pagamentos não agrícola francês. Às 8 da manhã para a Eurozona, relatório mensal do Banco Central Europeu. Temos aqui às 8h30 vendas do varejo para a Inglaterra, as notícias de alto impacto. Às 12h30 nos Estados Unidos, pedido de seguro-desemprego, discurso do membro da FONC às 14 horas. E fechando a semana na sexta-feira, feriado aí no Brasil, proclamação da República. Temos às 9 da matina, índice de preço ao consumidor na zona do euro, IPC anual e também IPC mensal. IPC subjacente anual também para a Eurozona. Na seção americana, às 12h30, vendas manufaturados mensal para o Canadá, índice de preço de importação. Seriam essas as principais notícias para esta semana. Começamos então com o Standard & Poor's, o SP500. Vemos que o Standard & Poor's segue com o possível padrão de continuação altíssima, possível formation aí no semanal, rumo aos 1.800 pontos. Chegará aos 2.000 pontos Standard & Poor's? Essa é a pergunta que todos se estão fazendo, né? Chegará aos 2.000 pontos. O Standard & Poor's está muito próximo aí dos 1.800 pontos no diário, devolvendo toda a caída da quinta-feira, resultante aí dos fundamentais de alto impacto, fazendo um engolfo de alta acima aí dos 1.773, um throwback acima dessa região. Poderemos buscar uma compra, simplesmente é uma recontagem, um reseteio, reinício de contagem de velas e de pivôs. Vejam que 4 horas faz um failure aqui e repicou com tudo, né? Agora esperando que rompa os 1.773, um throwback acima, se poderia buscar uma compra nesse Standard & Poor's, somente se apresentar um padrão acima dessa região. Nasdaq, correção ordenada ainda no semanal, não deixa de ser um possível fundo ascendente e poderá vir a testar aqui os 3.450 pontos no weekly. No diário, vemos que tentando fazer um engolfinho de alta, também esperaria a ruptura aqui dos 3.400 para buscar um padrão acima, um pivô acima, uma P-formation, um throwback acima dos 3.400 pontos. Ainda aqui no day trade se poderia pensar em algo até os 3.400 pontos tranquilamente
para este Nasdaq. Já o Dow Jones, vamos com o Dow. O Dow Jones vemos que no semanal está aí tratando de romper a resistência máxima do ano, fechou a semana com nova máxima, P-Formation and Weekly. Vemos aqui no diário possível bullish sandwich, esperaria a ruptura aqui dos 15.732 pontos para buscar um padrão acima também, comprador totalmente bullish, ainda mais que o Banco Central americano, aí o senhor Bernanke, confirmou a manutenção dos subsídios, né? Para aqueles que não sabem, o Banco Central americano injeta todos os meses 85 bilhões, isso mesmo, bilhões de dólares na compra de títulos do Tesouro e também títulos da dívida pública, o que faz com que os índices tenham totalmente altistas e o dólar baixista. Muito bem, vamos com o DAX 30, o índice de Frankfurt. O índice de Frankfurt segue no seu rally totalmente altista em semanal, bastante esticado, executando aqui sobrecomprado, ainda segue totalmente sobrecomprado, possível pivôzinho, bom, desenvolvendo, já cumpriu com a condição de formação do pivô no semanal. No diário poderia voltar a testar o topo aqui na máxima do ano dos 9.192, 9.199, aproximadamente 9.200 pontos. Quanto chegou? Vamos ver aqui, 9.196, porém está muito esticado, obviamente, para aqueles que gostem das fortes emoções, poderiam esperar um mínimo maior acima desses pivôzinhos aqui em 4 horas, uma formação em P até o topo. Poderia ser uma compra aí para um day trade, talvez em 1 hora, em 15 minutos, inclusive um throwback em 4 horas poderia ser. Em Paris, o K40 também no semanal cumprindo com a condição de formação do pivô. De fato, esperamos a hora do desenvolvimento desse pivô que venha fazer este movimento. Poderia voltar a testar aqui a máxima do ano dos 4.350, 4.347 aproximadamente aí neste K40. No diário, deixando aí martelo, formação de reversão, tocou suporte, piso duplo, teria espaço inicialmente até os 4.305. Não tem muita fluidez, porém alguma coisa no 15 minutos, um day tradezinho aí poderia ser feito até o topo. Já o Eurostock 50, o Eurostock 50 bastante similar ao K40, possível formação em P no semanal, esperaria este padrão, e quando rompesse os 3.080 buscaria uma compra deste índice com um objetivo até os 3.326, teria bastante espaço, porém muito cuidado, pois deve romper exatamente essa zona dos 3.083, 3.085, o throwback acima poderíamos ser compradores deste Eurostock 50. Já em Londres, o FTSE, o que havia apresentado maior caída, maior correção, vemos que no semanal fechou com uma grande cauda longa, possível topo ascendente, uma vez que rompe os 670, próximo objetivo de 6.861 pontos. No diário, o que chamam aí muitos a bebê grávida, alguma coisa assim, né? Grávida, alguma coisa assim, que a vela ainda está dentro, e poderia, não chega a ser um engolfo, poderia ser um 6.769 ponto-chave. Se romper aí sim, vamos até o topo superior, topo anterior aqui neste FTSE. Já o AUS 200, o índice australiano, o AUS 200 apresentando, executando formação em P, fechou acima, tem bastante espaço. Agora vamos aí para os 5.744 aproximadamente no semanal. No diário, acumulação, fazendo agora expansão, poderíamos buscar um day trade, o mínimo maior em 4 horas, um padrão. Aqui inclusive temos uma grande formação em P, aqui em 1 hora poderíamos ir aí para o 2 a 1 no 5.505 aproximadamente, seria essa operação aí que temos planejado para este AUS 200. E finalizando com o índice Nikkei, o índice do Japão, vemos que o índice japonês não conseguiu romper a CLTA, bastante lateral. Aqui eu continuo afirmando ou pensando, ou me sentiria mais cômodo comprando acima dos 14.980 e vendendo abaixo dos 13.190. Enquanto isso se mantenha nessa zona de lateralidade, nada a fazer com esse índice totalmente lateral, este índice japonês. Muito bem, as melhores opções acredito que estão aí nos índices americanos, talvez o Standard & Poor's e o Nasdaq. O Nasdaq ainda tem espaço até a resistência, o Standard & Poor's e o Dow Jones se romperem e apresentarem padrões acima, poderemos comprar. O problema é que não temos referência, pois são níveis históricos. E o índice australiano, sim, já teremos aí
uma operação lançada caso execute essa information em 1 hora. Objetivo 2-1, 2% aí. E aí vamos gerenciando a posição. Sou o Jogo Lassochinski, esse é o nosso informe semanal para índices. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.